Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante, o seu comentário também e claro, se você é novo, se inscreva no nosso canal. Compartilha para os amigos se você curte o fanático vascaíno. E se você tiver a função hype aparecendo para você, tá aí o hype. Isso é bom porque o YouTube entrega para outros vascaínos. E vamos começar falando sobre Andrés Gomes. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do camisa número 11. Ele já participou do treinamento físico. A Vasco TV mostrou, inclusive, alguns trechos que já chamaram a atenção pela intensidade. Lembra quando ele chegou ao Brasil, que ele disse que estava com um problema no quadríceps, né? Que é aquele músculo da parte da frente da nossa coxa, mas pelo visto não o atrapalhou para dar o arranque, para dar a explosão, né? Para frear, mudar a direção. Não teve, o trabalho com bola também existiu, mas não teve uma exigência maior, mas dentro da exigência feita, ele participou normalmente. Lembrando que ele vinha de uma pré-temporada, né? Ele estava jogando com o Rennes da França a pré-temporada para iniciar 25, 26, mas ele não foi relacionado para esse jogo. Quem sabe o jogo com o Corinthians, porém acho pouco provável, né? Outra informação, o Vasco segue no mercado e a informação que eu tenho em relação ao Matheus França é que já está tudo muito bem encaminhado para que essa negociação seja feita por empréstimo, tá? Vamos ver se realmente vai efetivar. E o Matheus França, meia de 21 anos, formado pelo Flamengo, com contrato com o Crystal Palace, está lá por 2 temporadas, onde não brilhou, né? Não se adaptou muito bem ao futebol inglês. Se ele vai realmente ser anunciado reforço do Vasco em breve. Hora de falar sobre o Vasco da Gama tentando a contratação de Robert Renan, zagueiro brasileiro revelado no Corinthians e que hoje pertence ao Zenit. Teve emprestado na temporada passada, também no exterior, e não conseguiu vingar. O jogador é pretendido há bastante tempo pelo Felipe Maestro, que já foi uma espécie de homem forte do departamento de futebol, perdeu um pouco de espaço desde a chegada do Fernando Diniz. Mas o Diniz também gosta do Robert Renan e entende que seria uma baita aquisição. A ideia do Vasco é contratá-lo junto ao Zenit por empréstimos gratuitos, sem custos, como compensação financeira, com o Vasco assumindo 100% dos salários. O grande problema é que o Robert Renan também é alvo de outros clubes no Brasil e no exterior. Chegaram a publicar nessa quarta-feira que o zagueiro Joaquim, ex-Santos, e que pertence ao Tigres, interessa. Fui atrás dessa informação e posso assegurar que não há chance de negócio. Hoje, o Joaquim é extremamente caro para o futebol brasileiro. A saideira sobre o Vasco, Lloyd Augusto, atacante que não conseguiu vingar com a camisa Cruz Maltina, pode parar na Turquia, num time chamado Eyüpspor. O Kaique está por aqui falando sobre Edmar Lopes tentando... Admar, né? Lopes tentando fechar contratações com a Fiorentina do Iconé, ex-Lille e atualmente emprestado ao Como. É assim, o Vasco trabalha hoje no mercado europeu. As tratativas com Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que pertence a um time turco, não avançaram. Entre o Vasco e esse time turco está tudo fechado, mas o Cuesta prefere uma oferta do Spartak Moscou e as tratativas acabaram por não avançar. Há também um interesse no Gabriel Paulista, zagueiro que pertence ao Besiktas, e o Admar está no mercado europeu em busca de outros reforços, tá bom? A Rafaela perguntando sobre Matheus França no Vasco. Já curtiu os posts do Vasco? Cadê o 0303? Daqui a pouco aparece. A informação mais recente sobre o Matheus França dá conta de que o meio-campista, meio-atacante, ex-Flamengo, já se acertou com o Vasco. Na questão envolvendo jogador e Vasco está resolvida. O grande lance agora é se acertar com o Crystal Palace. O Crystal Palace aceita negociar o Matheus França, não quer vendê-lo, quer apenas emprestá-lo. O Cruzeiro chegou a tentar o Matheus França na semana passada, se assustou com o salário do Matheus, algo na casa de R$1.300.000 por mês, e também não conseguiu avançar porque a ideia do Crystal Palace não é vender, é só emprestar. O Cruzeiro queria pegar o jogador por empréstimo como uma opção de venda, para que, em caso de valorização, porque ele pudesse ficar em definitivo, tá? Se o Matheus fechar com o Vasco, acho que vai passar muito pela presença do Fernando Diniz, que é alguém super defensor da ideia. Ele entende que o Matheus França tem potencial para se tornar um dos principais craques do futebol brasileiro em caso de negociação. Nicola, o Vasco tem direito a quanto do percentual de uma venda futura do Douglas Luiz no Nottingham Forest? O Douglas virou reforço do Nottingham Forest, vocês lembram dele, né? Volante revelado no Vasco, estava na Juventus da Itália. Negócio de 30 milhões de euros, deixa eu ver
quanto o Vasco tem direito, Douglas Luiz, mecanismo solidariedade, vamos ver aqui o que já saiu. O Nottingham Forest acertou a contratação do volante Douglas Luiz por 30 milhões de euros. Como clube formador, o Vasco receberá 675 mil euros, em torno de 4,3 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade. Então tá aí a informação, 4 milhões e 300 mil, já é alguma coisa. Por exemplo, se para pagar o salário do Matheus França, o Matheus ganhou 1.300, dá para pagar praticamente 3 meses do salário do Matheus França, tá? Rodrigo Matos, Nicolau Luan, zagueiro ex-Vasco, e Palmeiras poderia ser uma boa para o Vasco? Rodrigo, eu confesso que eu não estou vendo ele jogar lá no futebol mexicano, né? Se eu não me engano, ele está no Toluca, que é Luan Garcia, quer ver, ó? Toluca, vamos lá. Tá lá mesmo, 32 anos de idade, deixa eu ver se é titular por lá. 5 partidas das últimas 6. Não, na atual temporada, 1º de agosto e 5 de agosto, foi titular dos 2 jogos. Dá para dizer que ele tem jogado com frequência assim, tá? 42 jogos e 4 gols na primeira temporada, tem jogado titular lá e eu gosto. No Palmeiras ele teve dificuldade porque a concorrência era de fato pesada, mas no Vasco ele seria titular, não tenho a menor dúvida. Acabou. Fim de papo. Perdemos um jogo que tínhamos a obrigação de ganhar, lamentavelmente. O time foi muito mal, muito mal. Um arremedo de time hoje, jogando lá em Caxias do Sul. É inaceitável a forma como o Vasco aceitou a derrota. Se a gente olhar os números desse jogo, então, aí, meu amigo, esquece. Aí é para chorar muito, muito. Vou pegar aqui os números lá na Flash Score do jogo, vamos lá. Posse de bola, porra, sensacional. 77% do Vasco contra 23% do Juventude. Finalizações, média do Vasco, 14, 15, né? Foram 14. Quantas no alvo, Azevedo? 2. Pô, como é que faz, cara, pra acertar, pra ganhar um jogo assim? Os caras finalizaram 10, 5 foram no alvo. Será que é tão difícil essa matemática aí, o Juninho Botino, esse aproveitamento horroroso do Diniz, mas será que é tão difícil entender que, cara, se não acertar o alvo, a bola não entra? Que impressionante, cara. 14 chutes, 2 vão na direção do gol, não faz gol. Os caras deram 10, 50% na direção do gol, 2 gols. Simples assim. Sérgio Biagio mandou mais um superchat aqui, obrigado, meu irmão. Precisa fazer 26 pontos no segundo turno. Ainda tem mais um jogo, tá, gente? Tem um jogo atrasado que é o do Bahia, tá? O jogo do Bahia tá atrasado também. Esse jogo era da 14ª rodada. Cara, Fábio, tem torcedor do Vasco falando que o Verratti é artilheiro, time e bota a culpa nele. Impressionante torcedor. Mauriti, eu defendi o Verratti, tá? Que ele começasse a partida, mas sempre nos meus comentários fazia uma ressalva. Cara, se não rodar no primeiro tempo, troca. É isso que tem que fazer. Ele não trocou no primeiro tempo. E nem no intervalo. De forma inacreditável, nem no intervalo ele trocou. Nem no intervalo ele trocou. E aí, quando ele foi trocar, não era para botar o GB. Mantinha o que foi feito no último domingo. Era o David. Mas aí, baixou o dinizismo e a gente tomou 2-0 do Juventude. Juventude que briga com o Vasco na zona de rebaixamento. Por incrível que pareça, é o time que está ali perto também. Chega a 18 pontos. Vasco não entra na zona de rebaixamento com esse resultado. Está 1 ponto acima, mas também não ultrapassa Santos e Corinthians. Aí a corrida fica devagar, o time não acelera. Não consegue acelerar. Ricardo Sapinto teve 33%. O Diniz só tem 36%. O trabalho do Diniz, ô Júnior, se a gente olhar os números, são ruins. Mas se a gente olhar o desempenho do time, a gente fala assim, cara, pô, tá jogando melhor. Mas hoje não, hoje foi horroroso. E aí tem muita participação dele, do Diniz. Nas substituições que ele fez, nas escolhas, nas invenções. Ah, eu preciso tornar o time mais veloz.
Porra, o Vitor Luiz, de novo, jogando como zagueiro ou como lateral defensivo, porque ele não foi ao ataque, tornou o time mais veloz. Pô, tu já tem o Hugo Moura, que não é veloz, improvisado na zaga. Porra, a gente faz isso? O canal do Rei Flá faz uma observação que é pertinente. Porém, Rei, a maratona ela é ingrata, ela é pesada. Aí cabe ao treinador escolher as peças que estão melhores e oxigenar o time e não inventar. Porra, o Vasco jogou a partir dos 15 minutos, 20 minutos com Coutinho de volante, cara. Aí é sacanagem. É sacanagem botar o Coutinho e o Nuno pra jogar de volante. Que ele trouxe o Tietchan pra zaga. É brincadeira, cara. Isso aí não se faz com o torcedor. Ah, mas eu tentei fazer algo diferente. Pô, mas não fez merda. Desculpa. Não fez nada diferente, fez merda. O que ele fez? Nada. Nada que justificasse a entrada dos caras. Não, entrou, o Vasco ficou muito mais veloz, o Vasco saiu. Nada. Ele fazia no Fluminense, mas quem entrava pra zaga eram dois jogadores que o Vasco não tem. André e Martinelli. O Vasco não tem o André e o Martinelli, o Fernando Diniz. O Hugo Moura, não amarra a chuteira direita do André. O Tietchan não amarra a esquerda do Martinelli. Martinelli é mais jogador que o Tietchan. Porra, mas aí ele insistiu com isso. Ele insistiu e deu no que deu. O Vasco perde 3 pontos que eram fundamentais para a corrida do Vasco. Fundamentais para a corrida do Vasco. E por quê? E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!